Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. E é um filósofo que a sua teoria filosófica está muito ligada à sua vida. Então é importante a gente conhecer a vida desse filósofo, né? Então, se você tiver a oportunidade, compre um livro sobre a vida dele, leia alguma coisa sobre a vida dele. Aqui eu vou colocar alguns aspectos sobre o Kierkegaard e espero que você também possa se aprofundar. Eu já falei que ele é dinamarquês, do século XIX. Ele foi filósofo, teólogo, poeta, crítico social. Então ele fez bastante coisa na vida dele. Como é a filosofia dele? A gente vai chamar de filosofia subjetivista. Ele valoriza o subjetivo, ele valoriza o eu. E daí ele foi classificado como o primeiro e o pai do existencialismo. O primeiro existencialista e o pai do existencialismo. Então, espero que você também possa se aprofundar também no que seja existencialismo. Nós já temos aula sobre o existencialismo, alguns filósofos existencialistas, mas o Søren Kierkegaard, cada pessoa pronuncia de um jeito, eu não sei a pronúncia correta. Ele é o pai do existencialismo. Qual que é a problemática central dele? Qual que é o problema central dele? O problema central que ele vai discutir é a questão da gente racionalizar muito as coisas, e principalmente a religião. Ele fala que dentro da religião, o importante é a fé. O importante é a fé. E a fé é mais enquanto sentimento, não enquanto algo racional, mas enquanto um sentimento. Aí ele vai, como é que ele vai exemplificar isso? Ele vai exemplificar pela história de Abraão, que foi sacrificar o seu filho Isaac. E para ele isso é a fé. Ele vai, se você sabe da história, aí também procura pesquisar o que Abraão foi obrigado a fazer para provar a sua fé. E isso é um modelo que o Kierkegaard vai seguir. Uma outra coisa, me parece que ele era uma pessoa assim, angustiada, pietista. Isso tem a ver com tudo que ele passou na vida, e com tudo que a sua família passou, e tudo que o pai dele passou. O pai dele teve muita influência sobre o pensamento de Kierkegaard. O que aconteceu com o pai dele? O pai dele carregava uma culpa muito grande por ter ofendido a Deus e, por duas coisas, por ter ofendido a Deus, ter blasfemado, ter feito algo contra Deus. E o pai dele também havia violentado, não sei se é a palavra correta violentado, mas deflorado a mãe do Kierkegaard antes de casar com ela. E assim, mas só que ele já era casado com uma outra esposa. E o pai do Kierkegaard nunca se perdoou por causa disso. E isso também influenciou o pensamento de Kierkegaard. Uma outra coisa que vai mostrar se todo esse pensamento de Kierkegaard, todo pensamento subjetivo, essa valorização da existência acima de qualquer coisa, Kierkegaard foi apaixonado por uma mulher chamada Regine Olsen. E essa mulher nem confiança deu para ele, gente. Nem confiança deu. Aí o que ele teve que fazer? Algumas obras dele, algumas poesias, algumas obras, ele vai dedicar a ela, vai colocar como a minha leitora, lá no nome, na língua dele lá. E assim, foi uma decepção amorosa, e ele também passou isso dentro da sua obra. E ele vai dizer que a filosofia não tem que ser doutrinária. A filosofia não tem que ser doutrinária. Que a estética não tem que ser uma preocupação de primeiro plano. Que a estética tem que ser colocada em segundo plano, E ele vai dizer o seguinte, ele é um teólogo também, então ele vai tentar não justificar teoricamente a fé. Não justificar teoricamente a fé, mas fazer com que a fé seja experienciada,
seja vivida. O Kierkegaard, né? Aí a gente vai ver isso também nas obras dele. Ele era uma pessoa extremamente irônica e crítica da sua realidade, daquilo que ele não concordava, né? E na época dele, o bambambam dos filósofos era o Hegel, né? O Hegel estava no topo do topo. Só que o Hegel era alemão e ele era o Kierkegaard dinamarquês. Então, ele nem ficou muito conhecido na sua época, nada por causa desse grande fenômeno que foi o Hegel. As obras de Kierkegaard foram resgatadas mais no final do século XIX, quando ele já tinha morrido, e também no século XX, tá? Principalmente na fortificação do existencialismo. Então, o que nós podemos, assim, concluir, né? Lógico que se a gente estudar a obra dele toda, a gente vai encontrar muitos elementos, muitas coisas, né? Mas dentro do PET de vocês, a gente tem que falar realmente sobre isso, né? Foi um filósofo cuja sua vida marcou o seu pensamento, ou seja, a existência, a sua própria existência. Se você analisar a vida dele, você vai entender a vida dele. Ou seja, a influência do pai, a influência de um amor não correspondido, e o silêncio de Deus, porque assim, às vezes, né, uma pessoa que tem fé, às vezes acontece tanta coisa na vida da pessoa que não tem explicação, e o silêncio de Deus foi uma coisa que marcou profundamente a teoria deste pensador. E a questão da fé, né? A questão da fé, que é uma questão essencial dentro do pensamento dele. E para ilustrar essa aula, né, esse pai do existencialismo, essa vida dele, eu peço a vocês que leiam, né, alguma coisa sobre a vida dele, pessoal, e peço a vocês que assistam o filme Passageiros. Este filme é de 2016, Passageiros. E quero que vocês pensem, quando vocês estiverem assistindo esse filme, que pensem nisso que eu falei aqui sobre o Kierkegaard, né? Sobre o existencialismo, sobre a questão de fazer escolhas, né? O que eu escolho? Né? Porque a existência da gente exige escolhas. Ele não vai falar muito da liberdade, mas ele vai falar realmente da existência, né? Que o indivíduo, né? Eu tenho que fazer aquilo que é bom para mim. Não é para o coletivo. Ele criticou muitos regimes coletivistas. É a verdade para mim. Olha que interessante, gente. A verdade, qual é a verdade para você? Qual é a verdade para mim? E no filme lá, o protagonista terá que fazer algumas escolhas que tem a ver com o tema da aula de hoje, principalmente com a questão do individualismo, que é a questão da pessoa ser subjetiva, a questão subjetiva. O Kierkegaard valoriza o subjetivo, o individual, tá joia? Então assistam o filme Passageiros, do ano de 2016, e qualquer coisa estou à disposição. Bom dia, boa tarde e boa noite.